Beleza, vamos falar então sobre doença de depósito hepático. A principal e que caiu na prova do SUS São Paulo foi a hemocromatose, tá? A hemocromatose é uma doença que é muito mais comum nos homens e ela é característica por um depósito de ferro nos tecidos, em vários tecidos, e no hepático não é diferente, né? Então a hemocromatose ela pode ser uma mutação genética, geralmente no gene HFE, que vai aumentar a absorção intestinal de ferro, ou então pode ser secundária, aí, por exemplo, múltiplas transfusões. Pacientes que precisam receber transfusões por quaisquer motivos que sejam, vão fazer um depósito de ferro importante nos tecidos, né? Então, os sintomas mais comuns é hepatomegalia com aumento de transaminases, né, de AST e ALT, a hiperpigmentação da pele, paciente que tem aquele tom bronzeado, né, depósitos pancreáticos de ferro que vão predispor a diabetes, pode ter também hipogonadismo e hipotireoidismo, ou até miocardiopatia dilatada, arritmias cardíacas, tudo causado pelo depósito de ferro. Qual que é a tríade clássica que aparece na tua prova? Diabético com hiperpigmentação cutânea que evolui para cirrose. Isso é o mais característico. Juntou esses 3 pontos, tem que pensar em hemocromatose, tá bom? O diagnóstico, então, se dá por uma ST-ALT elevados, ferro e ferritina também elevados, com transferrina normal e a saturação de ferro maior que 45%, é bastante sugestivo da doença em pacientes com epidemiologia positiva, tá bom? O tratamento para esses pacientes é de sangria terapêutica, é isso mesmo. Igual antigamente o pessoal usava sanguessugas, mas agora a gente usa mesmo um scalpzinho, um abocate e tira o sangue do paciente, tá? O objetivo disso é manter a ferritina dele menor que 50 e a saturação de ferro ali de transferrina de 30%, menor, tá bom? Então, a gente, para esses pacientes, ainda pede para evitar alimentos ricos em ferro e alimentos cítricos que ajudam ali na absorção intestinal, justamente para não absorver mais ferro do que esse paciente já absorve, enfim, que é suficiente para ele, é até demais, tá bom? Maravilha, vamos lá. Vamos falar sobre hepatite B, então, aquela sopa de letrinhas que vocês não gostam. Fica comigo e presta atenção nessa parte, que vai ficar fácil desvendar os enigmas das hepatites, principalmente da hepatite B, tá bom? Então, o vírus da hepatite B é o único que é composto por DNA, por isso que ele é mais complexo mesmo que os outros, né? E a transmissão é via sexual ou então parenteral, por exemplo, através de cortes, furos, né? Ou vertical, que isso significa da mãe para o bebê, tá bom? A incubação dele é de 30 a 180 dias, então não significa que você pegou hoje hepatite B e vai manifestar sintomas hoje, pode ser que demore até 180 dias para ter algum sintoma da doença, tá? Então, vamos lá. Hepatite B, alunos, vírus da hepatite B. Então, vamos lá. A gente tem 3 estruturas que são importantes aqui no nosso paciente do DNA aqui da hepatite. Então, o S é o antígeno da superfície. É S de superfície, tá? É esse laranjinha aqui, tá vendo? Então, são os antígenos de superfície. Quando esse vírus entra no corpo, qual que é o principal anticorpo que o corpo vai produzir? É contra o S, certo? Porque o S é o que vai encostar primeiro no nosso sistema imune. Concorda? Beleza. O C é o nosso antígeno core, que é o que está no corpo, tá bom? Então, é esse rosinha aqui. Ele está dentro da molécula, né? Então, quando o nosso corpo tem contato com o core da hepatite B, do vírus da hepatite B, é porque já está ali há algum tempo, né? Não é de agora, não aconteceu agora. Então, o corpo já criou anticorpos contra o que tem dentro do vírus, tá? E o E é de replicação, que é o que está lá dentro do DNA, tá vendo? Então, o E, quando o meu corpo desenvolve o anticorpo anti-E, é porque o meu vírus está se replicando e por isso eu consegui desenvolver um anticorpo contra ele. Quando está tudo meio silencioso, eu não consigo desenvolver esse anticorpo, porque eu não tenho contato com essa parte aqui da célula, tá? Maravilha. Respira fundo, vamos destrinchar isso aqui. Quando o meu paciente tem
todos os anticorpos negativos, todos negativos, é porque ele é 100% suscetível. Ele não conhece hepatite B, ele não foi vacinado para hepatite B, portanto, ele é 100% suscetível, tá bom? E aí, quando a gente desenvolve um antígeno, né, na verdade, um anticorpo contra a parte S da hepatite B, é porque a gente foi imunizado. A vacina nada mais é do que fragmentos ali daquela parte externa celular, né, da parte S, dentro de de uma diluição que é infundida na gente e aí a gente desenvolve anticorpos contra aquilo lá. Então, quando eu tenho só o anti-HBs positivo e o resto tudo negativo, é porque eu já fui vacinado, eu conheço esse antígeno, né, eu conheço esse material, mas eu nunca entrei em contato de fato com ele, com a parte interna da célula, tá bom? Beleza. Agora, quando eu tô ali numa parte aguda, aqui, na verdade, primeiro ele traz a incubação, que é aquele período antes de eu manifestar sintomas, geralmente está tudo negativo e o HBsAg, né, que é o antígeno, a detecção do antígeno no meu sangue, ela pode estar positiva ou negativa, porque o vírus ainda está incubado, eu ainda estou encontrando aquela célula. Mas quando eu estou com uma hepatite B aguda, ou seja, eu peguei a hepatite B e começo a ter sintomas, como é que vai estar os meus anticorpos aqui, né? O antígeno HBsAg vai estar positivo, porque o meu corpo já reconheceu que aquilo lá entrou, tá dentro de mim. E o anti-HBc, que é o do core, vai estar positivo também, tá bom? Aí a única nuance que tem aqui no meio é que a gente tem o anti-HBc IgM, ou seja, que é aquela da fase aguda, hiperaguda, e a gente tem o anti-HBc total, que é a soma do IgG, que é aquela proteína de memória, e do IgM junto, que é a aguda, tá bom? Então, aqui a gente tem contato com o antígeno, portanto, ele é positivo, o anti-HBc total é positivo e o anti-HBc IgM é positivo, tá bom? O anti-HBe e o HBeAg pode ser positivo ou negativo. Por quê? Porque pode ser que o vírus esteja se replicando ou não. Se ele estiver se replicando, isso aqui vai ser positivo. Se ele não estiver se replicando, isso aqui vai ser negativo, tá bom? Então, hepatite B aguda é assim que eu vou encontrar. Aí, vamos lá. Quando eu estou na janela imunológica, ou seja, eu já passei da doença aguda e estou querendo virar crônico, como é que vai estar? Eu já não tenho mais contato com o antígeno, porque meu corpo já resolveu aquilo lá. Tá virando crônico. Então, eu vou ter o anti-HBc total, que é a soma do IgG com o IgM, positivo. Mas o IgM vai estar negativo. Por quê? Porque não é mais agudo. Já está estabelecido. Então, o anti-HBc está positivo às custas da fração IgG, tá bom? E aí, nesse caso, a gente vai ter o anti-HBe positivo, ou seja, é o nosso anticorpo contra o E, que é a replicação, certo? Por que que vai estar positivo? Porque eu já conheci o que é o meu vírus replicando e eu já desenvolvi um anticorpo contra essa replicação. Então, ele está replicando agora? Tem antígeno positivo? Não, não está mais replicando porque já estou na fase final, mas conheço o que é a replicação, por isso estou positivo, tá? Próximo, hepatite B crônica. Então, é um paciente que tem hepatite B, que pode ou não ter sintomas de hepatite B ou que está em tratamento para hepatite B. Então, nesse caso, eu tenho sim contato com o antígeno, certo? Porque o vírus está lá, ele está lá cronicamente. Então, o antígeno é positivo. O anti-HBc é positivo às custas de IgG, porque o meu IgM é negativo, afinal, é crônica e não aguda. O IgM está positivo só na fase aguda. Na fase crônica, não vai estar positivo, certo? E o anti-HBe e o HBeAg pode ou não estar positivo, dependendo se minha doença está em atividade, está replicando ou não na fase crônica. E o último tópico aqui, que é a hepatite B curada, ou seja, eu sei que meu corpo já teve contato com hepatite B e conseguiu resolver aquele problema. Como que eu vou ver isso?
eu tenho o HbE negativo, o IgM negativo porque está resolvido e o anti-HBC total positivo, às custas do quê? De IgG. E aqui eu também tenho anticorpos contra a replicação, porque eu já conheci o que é a replicação, mas eu me curei. E eu também sei que me curei porque eu também tenho anticorpos contra antígeno de superfície. Ou seja, a hepatite B curada é a única que vai ter anti-HBC, anti-HBE e anti-HBS. Eu já conheci as 3 partes do vírus e eu já tenho anticorpos contra todas elas. Tá bom? Pessoal, parece difícil, mas não é. Volta, assiste de novo, repete isso se precisar, anota, porque não é difícil. Se você entende as partes do vírus e entende como é o funcionamento do nosso sistema imune de desenvolvimento de anticorpos, isso aqui fica fácil, galera, tá bom? Então, não tenham uma trava com isso. É muito fácil se você realmente entende qual é o mecanismo, tá bom? Maravilha! E aqui eu trouxe também a respeito da vacina. No Brasil, a gente costuma vacinar os pacientes com 0, 1 e 6 meses, né? Os pacientes que forem imunossuprimidos ou transplantados, a gente faz 4 doses, geralmente dobra o volume. Então, se a gente ia fazer 1 ml no bebê, aqui a gente faz 2, né? E aí a gente pode checar lá o anti-HBS do meu paciente, que muitas vezes é negativo, né? Então, profissionais da saúde e doentes renais crônicos precisam ser imunes à hepatite B, porque tem muito contato, né? Então, por esse motivo, a gente sempre precisa fazer uma conferência se o meu paciente já tem anticorpos e se ele não é suscetível, tá? Se for suscetível, eu preciso repetir as doses de vacinação. Se o anti-HBS for menor que 10, eu vou ter que revacinar o paciente e aí sim eu posso fazer com dose dobrada se precisar. A gente tolera até 3 falhas vacinais, então eu posso repetir isso por até 3 vezes para que meu paciente desenvolva anticorpos. Infelizmente, alguns simplesmente não desenvolvem e infelizmente a gente vai considerar como falha vacinal nesse caso, tá bom? Beleza, a hepatite C já é bem mais fácil porque é um vírus RNA. A transmissão também é parenteral ou sexual ou vertical, que é aquela mãe-bebê. A incubação é de mais ou menos 7 semanas e o marcador principal é o anti-HCV. Anti-HCV positivo, esse paciente já teve contato com a hepatite B e se ele é positivo por toda a vida. Então, quando eu pego um paciente com anti-HCV positivo, eu costumo confirmar ele com carga viral. Se eu tenho uma carga viral alta, eu preciso tratar meu paciente, mas às vezes minha carga viral é bem baixinha e eu considero ele como controlado, né? Porque aqui a gente também não fala sobre cura, tá bom? O paciente, ele pode reinfectar ao longo da vida, então ele tem uma infecção, depois reinfecta e ele não tem vacina, tá bom? Hepatite C, infelizmente, não temos vacina. O tratamento está sempre indicado nesses pacientes e geralmente a gente fala aí de um controle em até 12 semanas, tá bom? Mas todo paciente com hepatite C precisa ser vacinado, tá? Maravilha, vamos mais. A gente tem aqui, e eu quis trazer para vocês, algumas manifestações extrahepáticas da hepatite C. Não são comuns, mas às vezes a prova gosta de brincar ali com elas. Então, colocar um paciente, um quadro não muito clássico de hepatite C, mas em um paciente que tem anemia plástica, ou que tem crioglobulinemia, ou que tem porfiria cutânea tarda, tá em alta, né? Essa temática das porfirias, depois da prova que a gente teve do ENARI. Então, líquen plano, glomerulonefrite mesangiocapilar. Então, existem várias doenças que podem estar relacionadas ao paciente com hepatite C e na presença de qualquer uma delas, a sorologia para hepatite C tem que ser solicitada, tá bom? Maravilha! Aí vamos passar para o próximo passo, que é a cirrose, tá bom? Pessoal, toda doença hepática vai evoluir ao longo da vida inevitavelmente para um estado de cirrose. Inevitável, tá bom? Às vezes os pacientes morrem antes de desenvolver cirrose, mas todos eles caminham para o desenvolvimento da cirrose. E um tema que as provas, principalmente do SUS, gostam de explorar são as complicações da cirrose hepática, que são inúmeras, mas eu trouxe aqui as principais para a gente discutir e você se dar bem na prova, tá?
a principal, disparado na frente de todas, é a ascite, né? A ascite é aquele derrame peritoneal de líquido, geralmente causado aí por uma hipertensão portal, uma má distribuição dos fluidos intra e extravasculares, uma baixa proteinemia, então pouca proteína, pouca albumina faz o acúmulo de líquido, tá bom? E aí eu trouxe aqui mais um mandamento para vocês, que é toda ascite deve ser puncionada obrigatoriamente, tá bom? Então, esses marcados com X são os pontos principais de punção, e aqui nessa imagem mostrando para vocês que a gente pode usar um ultrassom para nos guiar na punção, né? E que é um procedimento estéril, tá bom? A gente transfixa aqui a agulha na região do abdômen, e aí, como tem bastante líquido, as alças intestinais vão estar nadando lá no meio, e se tem uma ascite volumosa, é muito difícil da gente pegar uma alça intestinal, porque tem realmente muito líquido, tá bom? Então, a gente pode fazer dois tipos de punção. Uma punção de alívio, então, para diminuir mesmo o volume e o paciente se sentir melhor, porque imaginem vocês, deve ser bastante desconfortável ter aquele barrigão cheio de água, não dá para respirar, não dá para dormir, né? Ou, às vezes, eu posso fazer só diagnóstico. Então, eu punciono para estudar aquele líquido e ver o que tem ali, se tem ou não tem bactéria, se tem ou não tem proteína, para me ajudar a fazer um diagnóstico, certo? E aí, é claro que, antes de puncionar o meu paciente, é muito importante que eu garanta que não tem nenhuma obstrução intestinal, porque tendo uma obstrução intestinal, é possível que uma alça intestinal esteja bem no rumo ali da tua agulha e você fure ela e aí sim cause uma perfuração, tá bom? Uma perfuração de alça. Maravilha. Quando a gente punciona o líquido, a gente tem sempre que pedir vários exames e dentre eles a albumina do líquido acítico, tá bom? Isso serve para a gente calcular o GASA, que é o gradiente albumina-soro-ascite, tá? O que é esse gradiente? É uma continha de menos albumina sérica menos a albumina da ascite. Então, tendo esses dois valores, eu vou fazer o cálculo do GASA e vou ver. O GASA é menor do que 1,1, então significa que geralmente isso não é uma hipertensão portal. Pode ser uma tuberculose peritoneal, pode ser uma neoplasia, uma doença inflamatória, mas isso raramente está relacionado à cirrose. Agora, se o GASA for maior ou igual a 1, e para o GASA ser maior ou igual a 1, a albumina sérica tem que ser maior do que a albumina da ascite, né? Então, a gente vai ter aí sim causas relacionadas à hipertensão portal, como cirrose ou então até uma insuficiência cardíaca. Poxa, Letícia, mas não me ajudou, porque aí eu faço a punção, aí eu não vou saber se é cirrose ou insuficiência cardíaca. Calma, vai saber, porque daí a gente vai para essa tabela aqui, tá bom? Então, fiz a paracentese. Tem um GASA maior ou igual a 1, aí eu vou ver as proteínas, certo? As proteínas no líquido acítico, são menor que 2,5, então esse paciente tem cirrose. Acabou. Agora, se a proteína no líquido acítico for maior que 2,5, aí eu tô falando de insuficiência cardíaca. Porque o problema da insuficiência cardíaca não é proteína. O problema da insuficiência cardíaca é a bomba cardíaca, é o coração que não bate bem. Agora, o problema da cirrose é sim a falta de proteína, porque o fígado não consegue produzir albumina suficiente. Então, aqui está o problema da cirrose, é uma hipoproteinemia, tá bom? E aí, se eu tenho um GASA menor do que 1,1, a mesma coisa para proteínas. Se eu tenho proteína baixa no líquido, provavelmente estou falando de uma síndrome nefrótica, que manda toda a albumina embora lá no xixi. Mas se a proteína está normal, então o problema não é a eliminação. Então deve ser uma tuberculose, ou uma neoplasia, ou uma doença inflamatória, tá bom? A mesma coisa que a gente falou na hepatite B serve aqui também. Se você entende o motivo dos números, fica fácil de saber o corte, ou que número é, ou quanto que é o adequado, tá bom? Legal. O problema da ascite, o principal, é a PBE, que é a peritonite bacteriana espontânea. A peritonite bacteriana espontânea acontece por uma translocação bacteriana ali do intestino para o líquido que está ali na ascite, né? É uma complicação muito comum e é por causa dela que a gente tem sempre que puncionar o líquido, né? E aí, quanto menos proteína naquele líquido tem, maior o risco do meu paciente desenvolver PBE, né?
Geralmente é uma doença monobacteriana, a gente está falando aqui de E. coli ou Klebsiella pneumoniae, que são as principais bactérias que estão ali dentro do nosso intestino, né? Geralmente o paciente vem com sintomas de febre, dor abdominal, uma descompensação de encefalopatia hepática, aquele paciente que está mais sonolento ou mais agitado, a agudização da doença hepática, aquele fígado que ia bem, aí de repente dá uma degringolada, não fica mais num patamar de estabilidade e uma boa parte dos pacientes são assintomáticos, então que também é um risco e por isso as ascites devem ser puncionadas, tá bom? O diagnóstico é feito com mais de 250 polimorfos nucleares no líquido acítico. E aqui quero chamar atenção também. Eu não estou falando de 250 leucócitos, não estou falando disso. Eu estou falando de polimorfo nuclear, estou falando de neutrófilo, segmentado, tá bom? Se tiver 1.100 for polimorfo nuclear, não é PBE, tá bom? E também pode ser feito o diagnóstico através de uma cultura positiva monobacteriana. Então, às vezes, não tem 250, mas você manda para a cultura e vem o resultado. Olha, doutora, cresceu E. coli ali. Ó, se cresceu E. coli é porque tem bactéria e é uma peritonite bacteriana, tá bom? Legal, como é que a gente trata? Cefalosporina de terceira geração, mais comum no nosso meio é a ceftriaxone ou então a cefotaxima, né? Por 5 dias aproximadamente. Se não houver melhora, eu posso estender o tratamento por mais 2 dias, então completar 7 dias, e aí eu devo recoletar o líquido acítico. Se eu aumentei a quantidade de polimorfo nuclear em relação à dosagem inicial, opa, alguma coisa não está indo bem. Então, eu vou pensar em PBS, que é uma peritonite bacteriana secundária. Secundária é o quê? A uma apendicite, por exemplo? A um abscesso, por exemplo, a uma pielonefrite, por exemplo. Então, aqui eu estou falando de uma translocação de algum outro lugar que tem um foco infeccioso, claro, e não um líquido como um todo, tá bom? Geralmente, a gente costuma fazer expansão com albumina para esses pacientes para profilaxia de síndrome hepatorrenal, que é aquela em que o nosso rinzinho sofre porque o nosso fígado não está funcionando bem, né? Então, a gente faz 1,5 gramas por quilo no primeiro dia de antibiótico e 1 grama por quilo no terceiro dia de antibiótico do meu paciente que está sendo expandido com albumina. Beleza? Maravilha. O tratamento também envolve a profilaxia. Então, antes, eu tenho que me precaver, né? Antes do meu paciente desenvolver uma PBE, eu tenho que me precaver fazendo uma profilaxia. E quando é que eu faço? Eu faço profilaxia em paciente que tem varizes esofágicas sangrantes. Meu paciente está com HDA por hipertensão portal, eu vou fazer ceftriaxona por 7 dias. É melhor prevenir do que esperar que ele desenvolva uma PBE. Outro caso, proteína do líquido acítico menor que 1. Esse cara vai fazer profilaxia para sempre, meu amigo. Vai ter que receber antibiótico por um bom tempo. E aqui a gente usa norfloxacino VO, ou se o meu paciente está internado, ceftriaxona EV, tá bom? Nesses casos eu vou sempre fazer, tá? E aí a gente faz profilaxia secundária, ou seja, se o paciente já teve PBE uma vez, a gente vai fazer profilaxia com o quê? Ciprofloxacino ou norfloxacino ou Bactrim, até que eu consiga resolver a ascite do meu paciente para que ele não volte a desenvolver episódios de PBE. Parece venial, não é? Ah, é tranquilo, PBE é tranquilo. Galera, não é. PBE é gravíssimo, os pacientes descompensam e precisam realmente dessa atenção, tá bom? Claro que depois do primeiro episódio, os pacientes que tiveram PBE têm indicação de transplante hepático, desde que se enquadrem todos os outros pré-requisitos de transplante hepático. Eu trouxe isso aqui só para dar uma pincelada, mas também acredito que no SUS não vão te perguntar sobre isso. Beleza? Maravilha! Acabou! Sigam para as próximas aulas, continuem. Se tiverem dúvidas, pode perguntar lá no Instagram do Grupo MedHit ou lá no meu Instagram, não tem problema. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Vamos para cima do SUS, vocês vão detonar nessa prova. Se tiverem aí o resultado, me contem depois que eu vou ficar super feliz em comemorar com vocês, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.